Uma coisa que realmente me surpreendeu durante o curso grátis é a quantidade enorme de alunos que estão aprendendo vários idiomas ao mesmo tempo, ou pelo menos que gostariam de fazê-lo. Eu acho esse entusiasmo louvável, e muitos alunos me perguntaram se é mesmo possível aprender 2 idiomas ao mesmo tempo. A resposta é sim, eu já aprendi 3 idiomas ao mesmo tempo, mas tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Ou você vai ter que dedicar mais tempo aos estudos, ou você vai avançar mais lentamente em cada idioma. Realmente depende das suas prioridades. Você quer ser fluente o mais rápido possível num dos 2 idiomas, por exemplo, para um emprego ou uma viagem? Nesse caso, eu recomendo focar só nesse idioma, pelo menos por enquanto, e aprender outro idioma depois. Ou você não tem urgência com nenhum dos 2 idiomas, e você apenas quer aprender esses idiomas porque você gosta deles. Aí eu recomendaria estudar os 2 ao mesmo tempo mesmo. A diversidade pode também fazer que os estudos se tornem mais divertidos. Realmente pode ser difícil aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, principalmente quando os 2 são muito parecidos, como o italiano e o romeno, por exemplo. Aí o perigo de confundir as coisas é muito grande. Mas é possível, com certeza, e com o tempo o cérebro começa a separar as 2 línguas nitidamente, sem problema. Quando os 2 idiomas não são muito parecidos, não existe esse problema. Por exemplo, espanhol e japonês são tão diferentes que você não vai confundi-los muito. Tudo vai depender da sua dedicação e também do método que você aplica. Mas um bom método você tem agora. Alguns idiomas têm as mesmas origens e por isso são muito similares. Por exemplo, o norueguês e o sueco são parecidos e o dinamarquês também. Uma coisa que é surpreendente é que o finlandês não se encaixa nesse grupo. Ele é bem mais parecido com o húngaro. É estranho, pois a Hungria é bastante longe da Finlândia, mas é assim mesmo. O inglês e o alemão têm algumas palavras em comum, mas a gramática do alemão é bem mais complexa. E o holandês tem algumas coisas em comum com os 2 idiomas. As línguas românicas todas provêm do latim, e por isso elas todas têm muito em comum também. O espanhol é bem perto do português, principalmente na escrita, mas o italiano, o romeno e o francês também têm as mesmas raízes. Como já mencionei, principalmente o italiano e o romeno são parecidos demais. Um romeno entende quase tudo quando italianos falam. E na Ásia também tem relacionamentos parecidos entre os idiomas. O malaio é parecido com o indonésio, por exemplo. E assim por diante. Tem muitos idiomas no mundo. Só a Indonésia já tem 742 idiomas dentro de um único país. Não vai dar para listá-los todos aqui nesse curso, mas isso também não é necessário. A única coisa que você precisa saber sobre esse assunto na hora de estudar vários idiomas ao mesmo tempo é a seguinte. Idiomas que são parecidos podem ser mais fáceis de se aprender se você já sabe um deles, mas ao mesmo tempo existe o perigo de confundir as coisas, pelo menos no início. Vamos supor que você está estudando italiano e espanhol ao mesmo tempo. Por um lado, tem muitas palavras que são similares e a estrutura gramatical também é parecida. Por outro lado, é muito fácil confundir as palavras italianas com as palavras espanholas. Mas a boa notícia é que depois de algum tempo, o cérebro se acostuma com os 2 idiomas, apesar de eles serem parecidos, e a partir desse momento ele deixa de confundi-los. Por isso a resposta é imersão, como quase sempre. Mas e estudar 3 idiomas ao mesmo tempo? Você pode sim estudar 3 idiomas ao mesmo tempo, simplesmente aplicando todas as mesmas técnicas que já foram explicadas nesse curso. Mas você vai ter que fazer uma escolha. Ou você pode estudar 10 palavras por dia para cada idioma. Eu fiz isso quando comecei a estudar espanhol, português e francês ao mesmo tempo. E às vezes eu confundia as coisas. O problema é também que esses 3 idiomas têm muitas similaridades. Se você tem tempo para aprender os 3 idiomas, eu recomendo escolher um deles e estudá-lo até que você chegue ao threshold. Você ainda lembra desse conceito dos capítulos anteriores. Uma vez que você já consegue manter uma conversa básica num dos 3 idiomas, você pode continuar com o segundo idioma. Finalmente, também vai depender muito do tempo que você tem disponível para estudar. Se você tem apenas 1 hora por dia, provavelmente seria melhor investir essa hora inteira no idioma mais importante. Mas se você tiver mais tempo, não tem problema em aprender vários idiomas de vez.